Imagine uma sociedade onde não existe polícia, tribunal ou governo central, mas você está cercado por vizinhos que querem suas terras e sua vida. Israel entrou em Canaã com a promessa de descanso, mas o que encontrou foi um vazio de autoridade absoluto. Josué, o líder militar que mantinha as tribos unidas, estava morto, mas ele não nomeou um sucessor. Portanto, o exército organizado se dissolveu em 12 grupos isolados. Sem um comando nacional, a segurança passou a depender de clãs rurais, vivendo em aldeias sem muros nas montanhas. A Bíblia resume esse período com uma frase perturbadora: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Hoje isso pode soar como liberdade total, mas em 1200 a.C. era um convite para o massacre. Se um grupo inimigo decidisse roubar sua colheita ou levar seus filhos para o mercado de escravos, não havia a quem recorrer. A arqueologia mostra que, nesse período, centenas de novos pequenos assentamentos surgiram no topo de colinas de difícil acesso. Eles deveriam ter conquistado as cidades ricas das planícies, mas os moradores locais tinham tecnologia militar superior. Portanto, os israelitas se isolaram em vilas rurais para não serem exterminados. O perigo era existencial. Se perdessem a coesão agora, o nome de Israel seria esquecido em uma geração. Mas enquanto os clãs tentavam sobreviver, um erro de convivência estava prestes a criar uma armadilha mortal dentro de suas próprias casas. Como se esconder quando seus inimigos agora moravam na porta ao lado? Tente visualizar uma sociedade onde não existe polícia, exército centralizado ou tribunais, mas cada um dos seus vizinhos está armado e vigiando sua propriedade. Por volta do ano 1200 a.C., Israel entrou em um dos períodos mais violentos e instáveis de sua história. Uma era que duraria aproximadamente 330 anos. Josué, o general que manteve as 12 tribos unidas como uma máquina de guerra, estava morto. Ele não deixou um sucessor nomeado, e o resultado foi um vácuo de poder absoluto que transformou uma nação emergente em um aglomerado de clãs rurais vulneráveis. A Bíblia descreve esse caos com uma frase que define a psicologia daquela geração. Naqueles dias, não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos. Na prática, isso significava que a justiça era privada e brutal. Se alguém roubasse seu gado ou incendiasse sua tenda, não havia um delegado para chamar. A solução era a retaliação de sangue entre famílias. O senso de união nacional desapareceu, fazendo com que as tribos parassem de se proteger. Houve uma tentativa de ocupar a terra prometida, mas os israelitas não conseguiram expulsar os habitantes locais das planícies, porque esses povos possuíam carros de guerra de ferro, uma tecnologia que os hebreus ainda não dominavam. As tribos se viram forçadas a recuar para o topo das montanhas, vivendo em vilarejos minúsculos e escondidos para evitar ataques rápidos. A liberdade que eles tanto queriam se tornou um pesadelo de isolamento. Eles precisavam de terra para plantar, mas os cananeus controlavam as vales férteis. Portanto, os israelitas passaram a viver em um estado de desnutrição e medo constante. O perigo não vinha apenas de fora. A própria convivência com os deuses e costumes locais começou a corroer a identidade do povo, criando uma armadilha cultural da qual eles não saberiam sair por séculos. Israel estava cercado e sem liderança. Mas o que estava prestes a acontecer no palácio de um rei inimigo provaria que a libertação viria de onde ninguém esperava. Se você quisesse sobreviver em Israel há 3.200 anos, teria que aprender a viver praticamente como um fugitivo dentro da própria terra. As evidências de assentamentos dessa época mostram uma mudança drástica no mapa, onde famílias inteiras abandonaram as cidades confortáveis das planícies e subiram para o topo das montanhas rochosas. Eles não escolheram esses locais pela vista ou pelo clima, mas por um motivo puramente militar, já que o terreno acidentado era o único lugar onde os carros de guerra dos cananeus não conseguiam subir. O problema é que essa segurança geográfica criou uma armadilha mortal, pois o topo das colinas
não tinha fontes naturais de água. Para não morrer de sede longe dos rios, os israelitas precisaram desenvolver uma tecnologia de urgência, cisternas escavadas na rocha e revestidas com um tipo específico de cal impermeável. Isso permitia estocar a água da chuva por meses, transformando picos áridos em fortalezas habitáveis. Mas a água não resolvia o problema da fome. Enquanto os hebreus usavam ferramentas de bronze, que eram metais moles, e precisavam ser afiados constantemente, seus vizinhos filisteus monopolizavam a tecnologia do ferro. Essa desigualdade significava que um agricultor israelita mal conseguia arar o solo duro da montanha, enquanto o inimigo tinha armas capazes de cortar escudos e armaduras como se fossem papel. A situação ficava ainda mais desesperadora na época da colheita. O livro de Juízes descreve invasões de povos nômades como os midianitas, que não vinham para conquistar território, mas para consumir tudo o que encontravam pela frente. Eles subiam com seus camelos e gados e praticavam uma política de terra arrasada, destruindo plantações e matando ovelhas, deixando para trás apenas a fome. Por isso, os israelitas pararam de armazenar comida em celeiros visíveis e começaram a cavar silos subterrâneos secretos, camuflando suas reservas de grãos no chão das próprias casas para não morrerem de inanição durante o inverno. Viver assim, escondido em buracos e dependendo da chuva, criou uma pressão psicológica insuportável. O povo estava tecnologicamente atrasado, mal nutrido e cercado por nações que viam Israel apenas como um depósito de suprimentos fácil de saquear. A estratégia de defesa passiva estava falhando e a paciência de alguns homens começou a acabar. Foi nesse cenário de humilhação que um plano suicida começou a ser desenhado, não por um general, mas por um homem solitário, que decidiu que a única maneira de parar um exército seria cortando a cabeça do rei inimigo dentro de seu próprio palácio. Imagine que a única forma de salvar seu povo não é vencendo uma batalha em campo aberto, mas chegando perto o suficiente do rei inimigo para cravar uma lâmina em seu estômago. Após décadas de opressão sob o domínio de Moabe, o povo de Israel percebeu que a força bruta não seria suficiente, pois os inimigos eram mais numerosos e organizados. Foi nesse cenário de desespero que surgiu a figura de Eude, um homem da tribo de Benjamim que possuía uma característica física rara para a época. Ele era canhoto. Em uma cultura onde os guerreiros eram treinados exclusivamente para usar a mão direita, ser canhoto era visto como uma deficiência, mas, para um assassino, era a vantagem perfeita. Eude fabricou secretamente uma adaga de 2 gumes, com cerca de 40 centímetros de comprimento, e a escondeu na coxa direita, sob suas vestes. Esse detalhe era crucial, pois os guardas reais costumavam revistar apenas o lado esquerdo dos visitantes, onde a maioria dos homens carregava suas armas. Ele se apresentou ao rei Eglon, um homem descrito como extremamente obeso, com o pretexto de entregar um tributo. O risco era total. Se a arma fosse descoberta, a tribo de Benjamim seria aniquilada em um massacre punitivo imediato. Eude pediu uma audiência particular, alegando ter uma mensagem secreta de Deus para o rei. Portanto, Eglon ordenou que seus guardas saíssem, ficando vulnerável e sozinho. O momento era de tensão absoluta, pois qualquer hesitação custaria a liberdade de milhares de famílias que esperavam por um sinal. No momento em que o rei se levantou para ouvir a suposta mensagem, Eude sacou a adaga com a mão esquerda e a enterrou profundamente no ventre de Eglon. A narração bíblica é gráfica e direta. A gordura do rei se fechou sobre a lâmina, impedindo que Eude a retirasse. Ele trancou as portas da sala e escapou silenciosamente. Os guardas, achando que o rei estava apenas fazendo suas necessidades, demoraram a agir. Portanto, Eude teve tempo suficiente para reunir as tribos e iniciar um ataque surpresa. A morte de Eglon foi o gatilho para uma revolta que resultou na morte de 10.000 soldados moabitas e garantiu 80 anos de paz. Mas essa estabilidade era frágil, pois a dependência de um único herói criava um ciclo perigoso. Quando o líder morria,
O povo perdia o rumo. Israel provou que a inteligência poderia vencer a força, mas agora surgia um inimigo com tecnologia de guerra que nenhuma adaga escondida conseguiria deter. O som mais aterrorizante para um soldado hebreu naquela época não era o grito de guerra inimigo, mas o ruído metálico de 900 carros de combate vindo em sua direção. No norte de Canaã, um general chamado Sísera comandava a maior força militar da região, uma tecnologia que funcionava basicamente como os tanques de guerra da antiguidade. Contra isso, Israel tinha apenas infantaria leve, armados com lanças de bronze e ferramentas agrícolas adaptadas. Enfrentar essa máquina de guerra em campo aberto não era coragem, era suicídio, pois um carro de ferro podia atropelar fileiras inteiras de homens antes que eles conseguissem chegar perto o suficiente para lutar. Por 20 anos, essa superioridade tecnológica manteve as tribos do norte sob um regime de extorsão e medo. A mudança só aconteceu quando Débora, uma profetisa que julgava as causas do povo debaixo de uma palmeira, convocou Baraque para liderar uma revolta. A resposta dele revela o nível de pânico moral da nação. Ele se recusou a ir para a batalha, a menos que Débora fosse junto. Isso não era apenas covardia militar. Era a admissão de que, sem a presença física de uma autoridade espiritual, nenhum soldado israelita acreditava que poderia sobreviver ao ferro cananeu. A estratégia foi atrair os tanques de Sísera para o vale do rio Quizon, perto do Monte Tabor. Parecia um erro tático fatal descer para a planície, onde os carros eram letais, mas o relato bíblico sugere uma intervenção climática repentina. Uma chuva torrencial transformou o campo de batalha em um pântano de lama espessa. De repente, a maior vantagem do inimigo se tornou sua sentença de morte. As rodas pesadas atolaram e os cavalos entraram em pânico. Os tanques ficaram imóveis, permitindo que a infantaria israelita massacrasse o exército paralisado. Sísera, o general invencível, fugiu a pé e buscou refúgio na tenda de Jael, uma mulher de um clã aliado. Ele pediu água, ela lhe deu leite e o cobriu, invocando a sagrada lei da hospitalidade do deserto, que garantia proteção absoluta a um hóspede. Mas Jael sabia que deixar aquele homem vivo significava a continuidade da guerra. Enquanto ele dormia de exaustão, ela pegou uma estaca de tenda e um martelo, e com um golpe preciso, cravou a estaca na têmpora dele até atravessar o chão. A libertação veio, mas de forma brutal e inesperada. Israel tinha vencido a tecnologia com a natureza e a traição, mas a paz duraria pouco. O próximo inimigo não usaria ferro, mas o terror psicológico. E o homem escolhido para enfrentá-lo estava neste exato momento se escondendo dentro de um buraco no chão, com medo da própria sombra. Como você vence um exército de 135 mil soldados invasores, usando apenas 300 homens que nunca sacaram uma espada? A resposta não está na força militar, mas no primeiro registro histórico de guerra psicológica em larga escala. A situação em Israel tinha mudado de uma guerra por território para uma luta contra a extinção econômica. Os midianitas não eram apenas vizinhos hostis. O relato bíblico descreve que eles vinham como gafanhotos, uma multidão inumerável montada em camelos, uma tecnologia de transporte que permitia ataques rápidos e devastadores contra as colheitas. O medo era tão intenso que encontramos o próximo libertador de Israel, Gideão, malhando trigo dentro de um lagar de uvas. Isso é um detalhe técnico crucial. O trigo precisa de vento para separar o grão da palha, por isso sempre era processado no topo de colinas abertas. Fazer isso dentro de um buraco sem vento, projetado para pisar uvas, era a prova física de que Gideão estava aterrorizado, tentando esconder sua comida para não morrer de fome. Quando ele convoca o povo para a guerra, 32 mil homens aparecem. Mas Deus intervém com uma lógica estranha. Havia gente demais. Se Israel vencesse com aquele número, eles achariam que foi mérito da própria força militar. O exército foi reduzido drasticamente em 2 testes, restando apenas 300 homens para cercar um acampamento de milhares. A estratégia de Gideão
foi transformar a noite em uma arma. Ele dividiu seus 300 homens em 3 companhias e deu a cada um deles uma trombeta e um jarro de barro com uma tocha acesa escondida dentro. O objetivo não era o combate corpo a corpo, mas o choque sensorial. No meio da madrugada, quando o sono é mais pesado, eles quebraram os 300 jarros ao mesmo tempo e tocaram as trombetas. Para os midianitas, que acordaram no escuro absoluto, com o barulho de cerâmica estilhaçando e luzes surgindo de todos os lados, aquilo parecia o ataque de um exército gigantesco. O pânico foi tão grande que, na confusão, os inimigos começaram a lutar uns contra os outros, matando seus próprios aliados enquanto tentavam fugir. Se você acredita que Deus usa os improváveis e as situações impossíveis para mostrar o seu poder, comente agora. A vitória vem do Senhor. Gideão venceu sem disparar uma flecha, mas a história desse herói termina com uma ironia amarga. Com o ouro saqueado dos inimigos, ele fez uma estola sacerdotal que acabou virando objeto de adoração, fazendo Israel trocar a gratidão pela idolatria. O ciclo de queda recomeçava, e a próxima liderança não viria de um estrategista medroso, mas de um homem rejeitado pela própria família que faria uma promessa irreversível. Jefté era filho de uma prostituta. Naquela sociedade tribal baseada em linhagem e herança, isso não era apenas um insulto familiar. Era uma sentença de morte social. Ele foi expulso de casa pelos próprios meios-irmãos para garantir que não recebesse nenhum pedaço de terra, sendo forçado a viver como um fora da lei na região de Tob. Lá, ele reuniu um bando de homens vadios e se tornou um chefe de guerrilha temido. Mas a hipocrisia da liderança de Israel ficou evidente quando os amonitas, um povo vizinho brutal, declararam guerra. Sem um exército permanente e sem generais competentes, os mesmos anciãos que permitiram a expulsão de Jefté foram até a caverna dele implorar por socorro. Na hora do desespero, eles precisavam de um assassino, não de um nobre. Jefté aceitou o comando, mas impôs uma condição política. Se ele vencesse, se tornaria o governante absoluto da região. No entanto, a insegurança de um homem rejeitado que tentava provar seu valor o levou a cometer um erro irreversível. Antes da batalha, ele tentou fazer uma transação comercial com Deus. Ele fez um voto solene, prometendo sacrificar em holocausto qualquer coisa que saísse pela porta de sua casa para recebê-lo caso voltasse vitorioso. É provável que ele esperasse que um animal doméstico saísse, mas a imprecisão de suas palavras selou um destino trágico. No campo de batalha, a tática de Jefté foi avassaladora, destruindo 20 cidades amonitas e garantindo a segurança da fronteira. Mas a vitória militar se transformou em horror pessoal no momento em que ele voltou para casa. A primeira pessoa a cruzar a porta para celebrá-lo não foi uma cabra ou um boi, mas sua única filha, tocando tamborins. O relato descreve Jefté rasgando as próprias roupas em agonia imediata. Para a mentalidade daquele período, um voto feito ao Senhor era inquebrável, custasse o que custasse. A ideia de voltar atrás na palavra dada era vista como um convite para a destruição de toda a comunidade. O texto bíblico diz que ele cumpriu o voto que tinha feito. Ele salvou Israel da escravidão externa, mas extinguiu sua própria linhagem no processo. Essa tragédia expôs o quão longe o povo tinha se afastado da essência da lei, misturando a fé com a impulsividade pagã. Agora, o cenário mudaria drasticamente para o oeste. O próximo inimigo não seria derrotado por exércitos ou generais, mas exigiria uma força física sobrenatural que nenhum homem comum poderia possuir. O problema é que essa força foi depositada em alguém que não conseguia controlar nem os próprios impulsos. O inimigo agora era uma superpotência tecnológica. Os filisteus não eram tribos desorganizadas do deserto, mas colonizadores sofisticados que chegaram pelo mar e se estabeleceram na costa, trazendo com eles o segredo da fundição do ferro. A arqueologia confirma que, nesse período, eles detinham o monopólio da metalurgia na região, o que colocava Israel em uma desvantagem humilhante. Não havia ferreiros nas terras altas de Israel,
capazes de forjar espadas. Portanto, o povo estava efetivamente desarmado. Para enfrentar uma nação que possuía armaduras pesadas e armas de corte avançadas, a resposta não veio na forma de um exército, mas de um único homem com uma força física inexplicável. Sansão nasceu sob um voto de nazireado, uma consagração vitalícia que exigia separação total. Ele não podia tocar em cadáveres, beber vinho ou cortar o cabelo, mas o homem que deveria ser o libertador santo de Israel tinha uma atração fatal pela cultura que deveria destruir. Ele não operava como um general, mas como uma força da natureza movida por vingança pessoal. O relato bíblico mostra que suas batalhas nunca foram para libertar cidades, mas para acertar contas privadas. Quando ele matou 30 homens em Ascalon, foi para pagar uma aposta de jogo que ele havia perdido. Quando ele incendiou os campos de trigo dos filisteus, usando 300 raposas com tochas amarradas nas caudas, foi uma retaliação passional por problemas conjugais. O auge desse contraste tecnológico aconteceu em Lei. Cercado por um batalhão filisteu, Sansão não tinha espada nem lança. Ele encontrou no chão uma queixada de jumento fresca, um osso ainda úmido e pesado. Enquanto os soldados avançavam com o melhor equipamento militar da Idade do Ferro, Sansão usou aquele pedaço de carcaça para matar 1000 homens. Isso humilhou a elite militar filisteia, provando que a força bruta ungida era superior à tecnologia deles. Mas Sansão tratava seu dom com arrogância. Ele acreditava que era invencível, ignorando que sua força dependia de sua aliança com Deus. Essa quebra de princípios o levou ao vale de Soreque e aos braços de Dalila. Os governantes filisteus, desesperados, ofereceram a ela 1.100 peças de prata, uma fortuna astronômica para a época, apenas para descobrir a fonte de sua força. Sansão vendeu o segredo de Estado de Israel por afeto. Ele terminou cego, escravizado e girando um moinho como um animal de carga. Sua morte derrubou o templo do deus Dagon e matou mais líderes filisteus do que toda a sua vida. Mas Israel continuava sem liderança e moralmente perdido. A anarquia estava prestes a contaminar o único lugar que ainda deveria ser sagrado, e o resultado seria o silêncio total de Deus. Imagine que a única coisa que mantinha as 12 tribos unidas não era um rei, mas uma tenda sagrada no centro das montanhas. Siló funcionava como a capital espiritual de Israel, o lugar onde a Arca da Aliança repousava e onde o povo ia para buscar justiça. Mas por volta de 1050 a.C., esse santuário havia se tornado o epicentro de uma máfia religiosa. O sumo sacerdote Eli estava velho e cego, e seus 2 filhos, Hofni e Fineias, controlavam o sistema de sacrifícios. O relato bíblico é explícito ao descrever que eles operavam o tabernáculo como um negócio privado, roubando a carne das ofertas antes mesmo de serem queimadas e coagindo mulheres que serviam na entrada. A corrupção moral não estava mais nas bordas da sociedade, mas no coração do sacerdócio. A situação explodiu quando os filisteus atacaram novamente em Afeque. Israel sofreu uma derrota inicial pesada, perdendo 4.000 homens. Em vez de questionar onde tinham errado moralmente, os líderes tiveram uma ideia supersticiosa: tratar a Arca da Aliança como uma arma mágica. Eles acreditaram que, se levassem o objeto dourado para o campo de batalha, Deus seria obrigado a lutar por eles, independentemente de como eles viviam. Foi um erro de cálculo teológico fatal. Quando a arca chegou ao acampamento, os soldados gritaram tanto que a terra tremeu, e os filisteus ficaram aterrorizados, lembrando das histórias das pragas do Egito. Mas o medo fez o inimigo lutar com o desespero de quem não tem nada a perder. O resultado foi o maior desastre militar da história de Israel até então. 30.000 soldados israelitas foram mortos em um único dia. Hofni e Finéias morreram na batalha. E o impensável aconteceu. Os filisteus capturaram a arca. Quando a notícia chegou a Siló, o choque foi tão grande que Eli caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. A nora de Eli, ao saber das mortes, entrou em trabalho de parto e, antes de morrer,
deu ao filho o nome de Icabode, que significa a glória se foi. Embora a Bíblia não descreva a destruição física da cidade nesse momento exato, escavações arqueológicas em Siló encontraram uma camada espessa de cinzas e destruição datada do final da Idade do Ferro I. Isso sugere que os filisteus não apenas levaram a arca, mas marcharam até o santuário e o queimaram até o chão, apagando o centro religioso do mapa. Deus havia abandonado o prédio. Israel agora não tinha exército, não tinha líderes e não tinha santuário. O freio moral da nação havia desaparecido completamente. Sem nada para uni-los, a violência que antes era direcionada aos inimigos de fora estava prestes a se voltar para dentro, criando um cenário de guerra civil tão grotesco que faria o sacrifício de Jefté parecer um ato de misericórdia. O ponto mais baixo da história de Israel não aconteceu em um campo de batalha contra estrangeiros, mas na porta de uma casa em Gibeá, uma cidade que pertencia à tribo de Benjamim. A brutalidade que estamos prestes a descrever é tão extrema que o próprio texto bíblico diz que nada igual havia acontecido desde a saída do Egito. Tudo começou quando um levita viajava com sua concubina e decidiu pernoitar em Gibeá, acreditando estar seguro entre seus irmãos israelitas. Mas a cidade estava moralmente podre. Durante a noite, uma multidão cercou a casa exigindo abusar sexualmente do levita, repetindo o comportamento da antiga Sodoma, mas agora praticado pelo povo da aliança. Para salvar a própria pele, o levita empurrou sua concubina para fora, entregando-a para a turba. O relato é seco e aterrorizante. Ela foi abusada a noite inteira e deixada morta na soleira da porta ao amanhecer. O que o levita fez em seguida transformou um crime local em uma crise nacional. Ele não enterrou o corpo. Em um ato frio de propaganda de guerra, ele pegou uma faca, cortou o cadáver da mulher em 12 pedaços e enviou um pedaço para cada tribo de Israel via mensageiros. A mensagem era clara. A lei havia colapsado completamente. A resposta foi uma onda de choque. 400.000 homens de todas as tribos se reuniram exigindo que Benjamim entregasse os culpados de Gibeá para a execução. Mas aqui, a lógica tribal falou mais alto que a justiça. Os benjamitas se recusaram a entregar seus parentes e, em vez disso, mobilizaram 26.000 soldados, incluindo uma tropa de elite de 700 atiradores de funda-canhotos que não erravam o alvo. Israel entrou em guerra civil total. Irmão matou irmão por 3 dias sangrentos. No final, a tribo de Benjamim foi praticamente extinta. 25.000 homens morreram. Suas cidades foram queimadas e apenas 600 sobreviventes fugiram para o deserto. Quando a poeira baixou, o resto de Israel percebeu o que tinha feito. Eles haviam apagado uma das 12 famílias de Jacó do mapa. O choro no acampamento não foi de vitória, mas de remorso. Eles tentaram consertar o erro com mais violência, sequestrando moças de outra cidade para dar esposas aos sobreviventes, provando que, sem uma autoridade central, até a tentativa de fazer justiça terminava em mais barbárie. O ciclo dos juízes havia falhado. A liberdade absoluta tinha virado autodestruição. O povo olhou para os lados, viu o caos e chegou a uma conclusão perigosa. Deus não era suficiente. Eles precisavam de um homem forte para colocar ordem na casa. Por que um povo livre imploraria para se tornar servo de um tirano? Após 300 anos, vivendo em um sistema de anarquia tribal, Israel chegou a uma conclusão política devastadora. A liberdade custava caro demais. A insegurança nas estradas, a falta de padronização na justiça e a ameaça constante de invasões vizinhas criaram um clima de exaustão coletiva. O profeta Samuel, que havia liderado o povo durante décadas, estava velho, e seus filhos, que deveriam sucedê-lo como juízes, aceitavam subornos e pervertiam o direito. O sistema de governança descentralizada estava podre por dentro, e o povo percebeu que, quando Samuel morresse, o caos de Gibeá poderia se repetir em escala nacional. Os anciãos de todas as tribos foram até a cidade de Ramá
com uma exigência que mudaria a identidade da nação para sempre. Eles queriam um rei, exatamente como as nações vizinhas tinham. Eles olhavam para o Egito ou para a Assíria e viam exércitos permanentes, fronteiras seguras e estabilidade econômica. Eles estavam dispostos a rejeitar o governo direto de Deus em troca de um líder humano que pudessem ver e cobrar. Samuel tentou dissuadi-los usando o argumento econômico e social mais forte possível. Ele explicou que um rei não trabalharia de graça. Ele implementaria o primeiro sistema de impostos da história de Israel, tomando 10% dos grãos e dos rebanhos. Mais grave que o imposto financeiro era o imposto de sangue. Um monarca precisaria de um exército profissional. Portanto, ele tomaria os filhos dos agricultores para correrem na frente dos seus carros de guerra e as filhas para trabalharem nas cozinhas e perfumarias do palácio. Samuel descreveu basicamente um regime de escravidão consentida, onde as melhores terras seriam confiscadas para os funcionários reais. Mas o medo de ficar indefeso diante dos filisteus era maior que o medo da tirania interna. O povo gritou que não se importava com o preço. Eles queriam alguém para marchar à frente das batalhas. A era dos juízes terminou não com uma vitória militar, mas com uma transição política. Deus concedeu o pedido deles e apontou Saul, um homem da tribo de Benjamim que era fisicamente impressionante, sendo mais alto que qualquer outro israelita. Ele parecia a solução perfeita para uma nação que valorizava a aparência de força. Israel trocou a instabilidade da fé pela segurança do Estado, encerrando 3 séculos de tribalismo para entrar na era das intrigas palacianas e das guerras dinásticas.